Olá! Uma paz e uma graça de Deus superabunde em sua vida. Eu estou aqui hoje, ó, de leão, no nosso podcast inútil, porque eu vou entrevistar um leão da mídia, um cara sensacional. Eu sou fã. O dia que Deus me der condição de ter um sistema de mídia, ele vai ser o diretor contratado com autonomia total, inclusive para mandar em mim. Que é um cara que eu acredito nele, confio, desde quando ele não tinha barriga. Como anunciei no podcast passado, está conosco aqui hoje Márcio Melo, um cara sensacional. Você vai ver um testemunho de um homem de Deus. Vem com a gente para mais um podcast Inúteis. Querido, amado, irmão e amigo, sou seu fã, você sabe disso, Márcio de Melo. Eu chamo Márcio de Melo porque é das antigas, gente, mas o nome é Márcio Melo. Antigamente o pessoal chamava Márcio de Melo mesmo. Isso. Ele é jornalista, radialista, evangelista, ele é um profissional da mídia. Ele é novinho, tem cara de 60, mas só tem 42 anos. É casado com a Jaqueline. Quando você casou com ela, lembra? Princesa, parecia uma bonequinha. Ela não mudou e nada, hoje pastor. deve ser mais linda ainda, você mais feio. Normalmente isso. Exato. É pai da Luísa e da Clara, 9, 7 anos, duas meninas lindas. Ele é da Assembleia de Deus no Mistério do Belém. Eu sei que não parece, mas é. Graduado em comunicação social, jornalismo, especializado em comunicação e marketing pela ECA da USP, formado em técnica em locução, sonoplasta pelo Senac da Lapa e tem especialização em interpretação pelo Espaço Renoir com o professor Pedro Barros. Esse é o nosso querido Márcio Melo, tem até que mudar aqui, porque no meu zap tá Márcio de Melo. Ele tem mais algumas coisas interessantes que eu vou falar aqui. Vou falar já, vai. Ele iniciou sua carreira como operador de áudio na igreja, posteriormente em rádios comunitárias, inclusive nós nos conhecemos nesse período. Descobriu sua paixão pela rádio ainda pequena e perseguiu essa realização desde então. Vamos contar a história do radinho, da foto e da mamãe que gostava de rádio. Daqui a pouco você vai ouvir sobre isso. Você vai ouvir uma história de superação de vida da mãe desse rapaz, que é uma mulher extraordinária. Espero que ela veja esse vídeo também. Atua como locutor na Rádio Feliz FM, na nossa rádio, na Metropolitana, na Rede Transamérica. Atualmente é comunicador da Massa FM, das maiores rádios da cidade de São Paulo e região metropolitana. Também é coordenador de mídia da Assembleia de Deus Ministério de Belém. Foi voz em grandes campanhas publicitárias. Se você já ouviu, você vai saber. Herbalife, NET, Banco Volkswagen, para a Olimpíadas no Brasil e muito mais. E na TV, foi apresentador do programa TV, no programa Net Motors. Net Motors que fala? É isso mesmo. Assuntos e muitas outras coisas mais que ele está falando. Ele não gosta de falar de política, não gosta de falar de sexualidade, é um cara crente, moderado, mas ele tá alinhado, porque vocês que estão comigo já sabem, agora nós estamos aqui no podcast Inúteis e ele vai ter que falar tudo. Bem-vindo, meu querido. Obrigado, apóstolo Mário, prazer imenso estar contigo aqui, fazia tempo que eu não te via também. Sim. E o tempo só tá te ajudando, hein? O senhor tá cada vez mais jovem, mais simpático. Isso é o cachê. Mais dinâmico, não mudou nada, eu te conheço já tem mais de 20 anos, hein, Sim. apóstolo? Eu te conheço o tempo do pastor Mário ainda, né? É verdade. Às vezes me dá um negócio na cabeça assim, eu falo, pastor Mário, não, peraí, apóstolo Mário, Deus elevou ele um degrauzinho a mais. Aqui, na verdade, não levou, desceu. Desceu? Desceu. Eu costumo dizer que o apóstolo, ele é a base da escada, a base de borracha, a borracha da base da escada de madeira do bombeiro. Muito bem. Tudo o resto aparece. A gente tem que ficar lá atrás só pra dar esse suporte. Verdade, Márcio, os conhecemos, você ainda era magrinho. Eu também era magrinho. O senhor tá magrinho ainda. Tô nada, Daqui onde eu tô vendo, tá magrinho. É porque a roupa é pra disfarçar. Se alguém tá vendo gordinho, é problema na câmera, tá? Tem que arrumar essa lente aí. É o defeito lá deles. Na câmera, exato. Eu falei um pouco de você, do seu currículo atual, de um pouco da sua trajetória, mas esse podcast tem o objetivo de a gente contar para as pessoas, principalmente o nosso público evangélico, sim, que o sucesso não é esse folclore que os coaches estão vendendo. Tá. Não é todo mundo que vai ter helicóptero, sim, não é todo mundo que vai andar de Ferrari, não é todo mundo que tem que estar sempre bonito nas fotos do Instagram. Até mencionei aqui alguns dias, eu estava fazendo uma pesquisa, 63% das pessoas chamadas milionárias no Brasil o número de suicídios, 63% é desse público. Então não é o dinheiro que traz
essa paz, e sim o êxito. O que é o êxito? São histórias de pessoas que venceram com superação, encontraram o seu propósito e são usadas, como nós cremos, por Deus para realizá-lo. E você tem uma história linda de superação, filho de nordestinos, Sim. de um pai jovem, de uma mãe guerreira. Guerreira. E eu quero que você, quem é Márcio, quem é mamãe, quem é papai, de onde veio, fica à vontade. É tudo seu agora, enquanto você que tá aí, não esquece. Clica aqui embaixo, inscreve-se no canal, aperta um joinha e já vai lá pro sininho. Muito bem. Apóstolo Mário, eu te conheci em 2001, talvez, na época que trabalhávamos numa rádio comunitária que pegava grande parte de São Paulo, né? Naquela ocasião que eu te conheci, o senhor ia bem, tocando ali um ministério, fazendo um trabalho incrível e amava muito a comunicação. Sim. E quando me conheceu, talvez se assustou um pouquinho, porque viu um jovem ali de seus 19 anos, já tocando um projeto, né? À frente, ali, cuidava de toda a operação, de negociação. Era o chefinho, né? Você era o ombudsman de tudo. Exato. Era O CEO. Era o CEO. Hoje seria o CEO. Seria. Era o chefinho ali de toda aquela operação e era uma rádio que tinha uma grande força no mercado de São Paulo. E a gente lidava ali com pessoas muito famosas, como na época o Gil Lancaster, deputado Gilberto Nascimento, na época Noemi Nonato, gente que fez história aí na política, na mídia, de um modo geral. E para quem me viu ali naquela situação... Pode falar o nome da rádio, não? Pode, não tem problema. Rádio Livre Rádio Livre. FM. Era uma grande rádio. Era incrível aquele trabalho que a gente fazia. Uma rádio, assim, invejável. Pena que essa rádio não tá até hoje aí, não conseguiu se sustentar pelos meios legais, né? Era uma rádio comunitária. É importante a gente falar disso. Mas até eu chegar na Livre, teve uma trajetória bem longa, porque a Livre, vamos dizer assim, que foi o meio da carreira, né? E eu sou um jovem que cresceu aqui em São Paulo, nasci aqui na região central de São Paulo. Minha mãe, uma nordestina cearense, Dona Neide. Braba. O senhor lembra dela um pouquinho, né? Lembro. Nas ligações. Até hoje, quando liga, se eu estiver perto dela, ela pergunta: quem é que tá aí? O que você quer? Depois ela amansa um pouquinho. É assim mesmo? Ela protege as crias dela, né? Sempre cuidadosa. Meu pai faleceu muito cedo. Eu tinha meus 6 anos de idade, quando houve uma tragédia e ele acabou perdendo a sua vida. E aí ficou aquela moça viúva de quase 30 anos de idade, responsável por 2 crianças, né? Uma menina, a Vanessa, que hoje é doutora, psicóloga, e o Márcio Melo, que hoje é jornalista e atua aqui em rádio em São Paulo. Minha mãe, ela sempre foi apaixonada por rádio. Ela veio lá do Ceará, chegou aqui em São Paulo. Você se importa de interromper você? Não. Eu queria que você faça um pouquinho da história sua, da sua mãe, do seu nascimento. Porque é uma história tão bonita. Eu sei que é sofrido. Sim, é um pouco. Tocar nesse assunto. Sim. Mas eu acho que é importante para... Acho que, não vou dizer milhares, vou dizer centenas de milhares de pessoas. Tem uma história muito parecida. Sua mãe tinha 27 anos, seu pai tinha 20 anos. Um pouquinho antes, talvez. Eles se conheceram, começaram a namorar. E aí apareceu a situação, eles acabaram casando. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Talvez, não sei se você pode, eu não pedi permissão e como eu disse aqui, Arapuca é minha. Mas eu gostaria que você contasse, porque hoje é muito fácil olhar para você, ver um homem bonito, fisicamente, afeiçoado, com uma esposa linda, com filhos, bem-sucedido, servindo a Deus, com uma voz extraordinária, com uma forma de comunicar, porque além da voz tem que ter a comunicação. Sim, né? Sim. Mas... como foi que esse menino nasceu? Porque a Bíblia diz, mesmo antes que se formasse no ventre da sua mãe, eu te chamei pelo teu nome, te escolhi e te conheci, diz o Senhor. Amém. E assim foi com Márcio. Eu acredito nisso desde o primeiro dia que eu te vi. Que foi na Praça Cruz da Esperança, a primeira vez. Zona Norte, que pertinho, Casa né? Verde. Casa Verde. Então verdade. eu queria que você contasse isso, se você não se importa. Não, eu vou tentar aqui contar. Tem detalhes ali que são muito, né? Não precisa contar tudo. Da família, né? Pode até chorar aqui. O André Bueno chorou. Mas você sabe que Bom, vamos ver o que vai acontecer. Eu sou neto da dona Generina e do seu Pedro. Seu Pedro e dona Generina nasceram lá em Acopiara, no Ceará. É uma região do sertão muito longe. Eu tive lá, conheci, fui lá investigar as raízes da minha família, tive esse privilégio que pouca gente tem. E recomendo a todos que vá atrás de entender as suas raízes, seus avós, seus bisavós, quem são, por que fizeram o que fizeram, né?
E eu tive lá conhecendo um pouquinho dessa história, apóstolo, e entendi um pouco do que minha mãe contava. Década de 70, uma grande seca no Nordeste, meus avós plantavam algodão, e a grande seca que veio, meu avô adoeceu muito, sem água, ele acabou vindo a falecer antes dos 55 anos, ao que tudo indica, foi um câncer, ao que tudo indica, pelo que eu pesquisei lá. Naquela época nem se sabia direito o que era. Ninguém sabia, né? Um câncer, e faleceu lá no meio do sertão. E fica minha avó, dona Generina, com 16 filhos. Uau! Com um monte de criança. Futebol com reserva. Pois é. Melhor que o Corinthians. Sem televisão, naquela época era assim que funcionava. E seca no Nordeste, 16 crianças, uma mulher, para cuidar de todo mundo. Aí minha mãe, que era uma das mais novas, não se dava bem com a plantação. Ela era pequenininha, ela sofria de ir lá colher algodão. E ela entendeu que ali não era o lugar dela. Ela começou a ficar incomodada e procurar outro tipo de trabalho. Então ela foi morar numa cidade próxima chamada Iguatu. Cuidar de crianças. Era o trabalho daquela época, né? Babá, né? Babá. E aí conheceu mais uma pessoa, conheceu mais outra. Vou para São Paulo. Veio para São Paulo cuidar de uma senhora de idade aqui, uma cuidadora de idosos. Minha mãe se tornou com seus, talvez, 20 anos de idade aí. Diz ela, não sei se pode falar isso aqui, que precisou até na época não revelar a idade correta para poder viajar sozinha. Então ela colocou uns 2 aninhos a mais ali, quem trouxe ela no ônibus, provavelmente o clandestino, que desceu lá na Estação da Luz, ajudou ela nisso, e chega que ela vai trabalhar cuidando de uma idosa. E aí a vida segue, juntando dinheiro, manda dinheiro para a mãe, vai sustentando a mãe e os irmãos lá. Normalmente é assim. Né? Manda tudo para lá. E ela começou a ajudar a trazer esses irmãos para São Paulo. Uma das menores começou a trazer, uma guerreira. Traz um, traz outro, e o grande plano de trazer a mamãe, né? E os irmãos começaram a vir. Nisso conheceu meu pai, congregando na época, se não me engano, ela ia na Quadrangular, lá na Olavo Bilac, número 90, na Barra Funda. Eu não lembro quem era o pastor, eu acredito que era o pastor Faulkner. Eu tenho a memória boa para essas coisas. Uau! Anos 80, anos 70. Faulkner foi um dos grandes pastores da Quadrangular no Brasil. Eu vi fotos dela lá no álbum de família. E pastor Faulkner, americano, né? Se não me engano. Sim. E minha mãe tá lá congregando, conheceu um jovem chamado José Irineu. E começa aquele namorinho dali, de repente uma gravidez. E pode ser um tabu muito grande falar de gravidez antes do casamento, no meio de crentes, mas isso acontece. E aconteceu naquele tempo e acontece até os dias de hoje. Todo dia. Todo dia, né? Até porque é um homem e uma mulher, né? Homem ou mulher. Se fosse 2 homens ou 2 mulheres, não ia dar certo. Hormônios, juventude, eu acho que é normal. Eu costumo dizer uma frase sobre isso, bem polêmica, eu vou dizer. Pois não. Natural é os dois terem relação. Inatural eles não terem. Sim. Você pega 2 pessoas na flor da idade, com desejo, paixão, testosterona em cima, hormônio lá em cima, e não ter, alguma coisa tá errada, irmão. Pois é. E aí aconteceu. O fato que a gravidez aconteceu, minha mãe conta, que ela era tão inocente, que ela nem sabia como que aconteceu. Eu falei, rapaz, mas deixa pra lá. Veio a gravidez, e aí aquela coisa, vamos consertar isso aqui. Se batizaram os 2 na Quadrangular, pelo pouco que eu sei da história, acho que eles não eram batizados ainda, ou ela era na presbiteriana, e o pastor os orientou a se batizarem, se batizaram. A presbiteriana é por aspersão. Aspersão, né? Batizou, casou, e foram lá no Nordeste contar para a vovó que iriam casar. Bom, para resumir a história, nasceu o Márcio, primeiro neto do meu avô por parte de pai, o seu Edmilson e a dona Maria, e uma grande alegria para a família. Meu pai, 20 anos de idade, minha mãe, 26 para 27. Um garotão, e ela muito, você vê as fotos, rapaz, é legal, porque não tinha, aparentemente não parecia que ela era tão mais velha que ele, e não era tanto também, né? E que ele era tão mais jovem, tava ali, um casalzinho bonitinho. Se casaram, foram morar no centro de São Paulo, uma vida muito difícil, porque minha mãe cuidava, era uma doméstica, né? Cuidava de uma senhora, fazia faxina na casa, e tinha uma criança, que era eu, me levava para o trabalho diariamente. Nos primeiros anos de casado, eles moravam no trabalho da dona, onde minha mãe trabalhava, e meu pai era garçom. Ele saía para trabalhar e voltava para dormir no quartinho da casa da patroa da minha mãe.
E os anos foram passando e veio uma segunda gravidez. Talvez não planejada, mas aí vem a minha irmã. E aí a vida ficou mais complicada. Como é que trabalha, cuida de 2 crianças, ele é garçom, trabalhava na madrugada, decidem vir morar aqui no centro de São Paulo, na rua Brigadeiro Galvão, exatamente atrás do prédio da Globo. E eu me lembro de um molequinho observando os carros... Barra Funda. Né, do lado da Telefônica, que antigamente era Telesp. Na rua da Faculdade Oswaldo Cruz. Exatamente. A próxima esquina era Oswaldo Cruz. O número eu não lembro. Mas uma esquina antes da Oswaldo Cruz era o predinho em frente à antiga Globo. O prédio está lá até hoje. Acho que hoje é um prédio comercial. Foi a TV Palavra lá também, se não me engano. Na outra esquina tinha um barzinho. Sim. Foi nosso há alguns anos. Olha aí. Tudo pertinho. Tudo pertinho. Eu me lembro de um moleque vendo aquelas carros da Globo entrando, saindo, a equipe de reportagem, mas até então, nenhuma conexão, né? Meus 5 anos de idade. Meu pai era um apaixonado por gravação, tinha um gravador, andava com o microfone para cima e para baixo. Uau! E minha mãe, eu tenho fitas cassete de eu pequeno falando e conversando com ele, fala aqui, tô aqui com fulano de tal, fala agora, é sua vez. E uma entrevista, né? E já estava no sangue, já estava no sangue. Mas um fato que eu pulei aqui é que minha mãe, quando chegou em São Paulo, o primeiro contato que ela fez com a família dela foi ligar para a rádio local, para o locutor avisar que a menina dela chegou em São Paulo. Olha só. Então minha avó soube que minha mãe estava bem através do locutor. Da rádio. Da rádio, né? Uma paixão pelo rádio. O nordestino ama comunicação. Sim. Né? Bom, o fato é que por volta dos anos 88, 87 para 88, houve uma tragédia e meu pai acabou falecendo. Acabou sendo assassinado na zona norte de São Paulo. E aí a vida toma uma reviravolta muito grande. Porque minha mãe cai numa depressão terrível, com razão, né, pelo desastre que aconteceu, sem explicação. Meu pai acabou sendo enterrado como um indigente, ficou quase 1 ano procurando o corpo, informação. Morreu na Estrada Santa Inês, né? Morreu na Estrada Santa Inês, aqui perto de Mariporã. E fica minha mãe ali, uma moça, batalhadora, mas com a saúde dela afetada, o emocional afetado. Que ela foi saber 1 ano depois. Foi saber 1 ano depois da morte. Ela não sabia se tinha ido embora, tinha largado a família, se tinha morrido. A informação que ela fala é que parecia que tinha sido um crime, mas não tinha os dados, né? Eu me lembro de eu com 6 anos de idade, para 7, ou 5 para 6, indo na Rádio Globo, no programa do Paulo Lopes, naquele quadro de desaparecidos. Essa memória eu tenho bem guardada assim. E minha mãe lá chorando, e o Paulo Lopes entrevistando ela, perguntando quando que ele saiu, com quem que ele saiu, ninguém falou nada, e né, essas memórias estão bem presentes. Resultado, apóstolo, é que a gente que morava aqui na Barra Funda, acabamos indo morar lá no bairro do Jaraguá, num quartinho que uma tia cedeu para a gente reconstruir a vida. É aquilo, já morreu, vida que segue, temos que continuar, tem essas 2 crianças aí para cuidar. E minha mãe vai lá para o bairro do Jaraguá, apoiada por essa tia, quartinho, muitas limitações. E a igreja que era do lado era a Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém. Ali foi o nosso primeiro encontro com essa igreja, que até hoje estamos, né? A igreja que nos acolheu. E eu, criança, começamos a cooperar ali, congregar. Minha mãe volta a trabalhar, quase 2 anos parada, sendo ajudada pela família. E pega o busão lá no Jaraguá e vem para o centro de São Paulo, trabalhar ali na região da Pompeia, na casa de uma senhora oriental. Às vezes me deixava na escola, de manhã, no colégio público, eu passava o dia inteiro na escola, apóstolo. Ficava das 8 da manhã até 5 da tarde. Aí alguém se pergunta, mas tinha ensino integral? Não tinha. Mas eu ficava à tarde lá. A tia dava a comidinha? A tia dava o lanche. E essa foi a minha história durante muito tempo. Durante muito tempo. Você tinha todas as probabilidades para ser um marginal, para não ter um futuro. Sim. Sua mãe para morrer de depressão. Sim. Porque naquela época você não tinha psicólogo, Sim. terapeuta, tudo isso que tem hoje, né? Não era essa acessibilidade. Então você tinha todas as probabilidades de não dar certo. E minha mãe não tinha... Ela teria direito àquilo que se chama de pensão, né? Mas ela acabou não tendo acesso a isso nos primeiros 6 anos de viuvez, 5 anos. Porque a empresa que meu pai era registrado sumiu. Faliu, abriu falência e sumiu. E eu me lembro da minha mãe, além da batalha de cuidar dos filhos, de trabalhar fora, de ela de vez em quando precisar faltar e a gente ir juntar com o advogado, correr atrás de INSS. Rapaz, levou quase 6 anos para ela vir ter o direito,
por N fatores aí da justiça, e finalmente ela se tornar uma aposentada pensionista. É um grande absurdo no nosso país, ainda até hoje, Sim. essa situação. É um descaso do poder público, né? Eu me lembro que, talvez com seus motivos, Bolsonaro, quando foi presidente, exigiu a chamada prova de vida, Prova de vida. porque realmente tinha muita gente fraudando, né? E hoje você tem alguns advogados que você contrata. Eu indiquei para uma pessoa da igreja, que faz o trabalho social, você me conhece, e ela contratou um advogado, ela estava há 9 anos lutando pela pensão. Ele conseguiu em 23 dias. Por que conhece os caminhos? Porque conhece os caminhos. Porque o Brasil ainda é assim. Mas, outra história. Vamos para uma história de êxito e superação, Márcio Melo. Aí chega uma situação onde Deus envia um anjo para nossa vida. Essa parte você não conhece. Minha mãe morava no Jaraguá, morava nesse quartinho, pagava seu aluguelzinho ali. Acho que era um aluguel simbólico, só para custear as despesas mesmo, para que era de uma familiar essa casa. E aí, a minha mãe, que sempre gostou de cuidar de idosos, ela ouve falar que tinha um senhor naquela rua que havia ficado viúvo e estava trancado em casa há vários dias. E o pessoal ficou preocupado se ele estava jantando, se ele estava almoçando, se ele estava bem, porque ele tinha a esposa dele, era uma casinha de rua assim, com um jardim bonito na frente, mas ela morreu. A notícia que se tem é que a ambulância chegou, ele entregou o corpo na ambulância, já sem vida, eles constataram que ela morreu dormindo, e ninguém nunca mais viu esse homem. E minha mãe juntou com as minhas tias, já da Assembleia de Deus, vamos visitar esse senhor. Vamos resgatar essa alma. Será que ele está bem, coitado? Fizeram um pratinho de sopa, levaram lá, elas me contam isso, e bateram na porta. Ele atende. Pois não, falava um espanhol muito complicado, elas do Ceará, dificuldade de entender. Pois não, a gente veio trazer uma sopa para o senhor está bem, o senhor está comendo, tá... Não, pode entrar. Entrou na casa, essa parte você não conhece, daqui para frente tudo novidade. Pode entrar. Eu conheço bastante coisa da sua vida. Mas essa você não conhecia. Não. Pode entrar, vamos conversar e começa a conversar, dá a sopa, ele come a sopa, ficou muito feliz. Não, eu tô bem, eu tô me cuidando, tal. Essa é a minha casa, mostrou a casa, a oficina que ele tinha no fundo. E pode voltar sempre. Pode visitar sempre, eu aceito a visita. Então tá bom. Aí a tia visita outro dia, aí as irmãs vão outro dia. Um dia minha mãe leva eu e minha irmã lá, nessa casa. Aí quando ele nos viu, ele se emocionou. Olha só. Ele falou, essas crianças aí, de quem são? Onde moram? Esse é meu filho, essa é minha filha, e não... Eles ficaram sem o pai deles, e eu cuido deles. E onde vocês moram? Não, a gente mora em tal lugar. Eu quero ir lá visitar a casa de vocês um dia. Ele vai lá visitar a nossa casa, que era um quartinho. Quando ele chegou lá, ele falou assim, não tem condições de vocês morarem aqui. Não tem chuveiro, não tem reboco na casa, a cama não é adequada, tem muita umidade aqui. Vou fazer uma proposta. Não leve a mal. Eu queria que vocês fossem morar na minha casa. Olha só. Aí ela falou, mas como assim? Você é um homem mais velho que eu, sou uma moça nova, seus 30 e pouco. Ela não queria casar. Ela falava, eu tenho crianças para cuidar, eu tenho um futuro para dar para eles e eu não posso correr risco. Tem uma menina, não quero, né? Ele falou assim, não, me entenda da seguinte forma, eu nunca tive filhos. Eu queria ser pai dessas crianças. Uau. Eu queria dar para eles todo o suporte que eles precisam. Que lindo, cara. Queria ser pai. E entre nós, se um dia, se você me amar e se eu te amar, a gente casa. A gente casa. Se não, vocês moram na minha casa. Que coisa linda. E Deus nos resgatou ali. E nos deu uma identidade, nos deu um lar. E ele se tornou nosso pai. Glória a Deus. Um homem que mal a gente entendia o idioma. Me ensinou. Ele era hispano? Hispano-chileno. Me ensinou. Falava espanhol. Em espanhol, Henrique sem H. E era muito confuso, havia muito preconceito, né? As pessoas achavam coisas, mas não tinha nada a ver. Minha mãe dormia num quarto, ele dormia em outro. A gente tá chorando mesmo, tá, gente? Vocês estão, porque tem que segurar. A gente se emociona, nós somos humanos. E aí ele fez minha primeira festa. Histórias reais fazem isso. De aniversário. E ele me levava para passear. E ele me adotou. E eu entendia, essa figura é meu pai. Deus me deu um pai. E me ensinou uma profissão, me ensinou os conceitos de sociedade,
era minha referência, me levou para trabalhar com ele, me ensinou tudo aquilo que um pai real ensina, ele me ensinou. Ele foi pai? Ele foi meu pai, assim como para minha irmã também. Nos reconduziu à escola, ia nas nossas festas de escola. Olha que legal. E para minha mãe era uma coisa meio estranha, porque o nordestino, ele tem sua simplicidade na sua maioria. As pessoas talvez achassem que de fato ela tinha uma história com ele, mas não tinha nada a ver. Tá tocando o telefone. Tinha nada a ver. Ela até tentou no começo olhar para ele com um olhar de talvez vai ser meu marido, mas não rolava. Não funcionava. Ele era muito mais velho, a cultura, o choque de cultura. E houve um momento que aquela relação se tornou uma relação de respeito. Ela cuidava dele como se fosse um tio mais velho, um padrasto. Um idoso. Um idoso. Já estava na característica dela pela profissão que ela veio para São Paulo. Exatamente. Você vê como Deus constrói as coisas no mosaico da nossa vida sem a gente entender. Sem imaginar. Ele tinha uma oficina no fundo de casa. Ele era metalúrgico. E o radinho ligado dia e noite. Dia e noite. E eu cresci com o rádio sendo o fundo sonoro da minha vida. Eu já tinha um pai que faleceu cedo, que me ensinou a gravar. E tinha agora um padrasto que eu chamava de pai, o meu pai Henrique. Que era apaixonado por rádio. Apaixonado por rádio. Ele acordava, quando a gente sabia que ele estava em casa, porque o rádio estava ligado. A gente sabia que ele foi dormir porque ele desligou o rádio. Rádios como Rádio Tupi, Rádio Globo, Gil Gomes, era o que ele gostava de escutar. Aqui. Agora. Aquela coisa da mãozinha assim, né? Você vai saber. Você lembra bem? O que está acontecendo? Exato. E aí congregávamos na Assembleia de Deus, crescemos ali como crianças, cantando nas crianças, adolescentes. E a Assembleia de Deus colocou um programa de jovens na rádio comunitária do bairro. Adivinha quem foi fazer o programa? Não, você está indo muito. Você meteu lá? Você está indo muito pela lógica. Não, de jeito nenhum. Eu comecei a ouvir o programa. E comecei a ligar e ganhar prêmio. E comecei a visitar a rádio e olhar aquilo e achar aquilo legal. O meu pai, que era um criativo, o Henrique, o chileno, me ensinou muita coisa. A refazer cabo, isso aqui eu sei fazer, né? Ligar o cabo, reconectar. Isso aqui é um cabo XLR que pode estar ligado em modo paralelo. É um microfone condenser. A gente aprendeu isso na infância com ele. E eu me lembro bem que a igreja precisava que a gente, às vezes, reconectasse os cabos, ligasse o som da igreja, o pastor vai pregar, está aqui um gravador cassete para gravar a mensagem do pastor. O pastor, às vezes, vendia isso depois como forma de ajudar o ministério dele também, né? Sim. E a rádio da igreja ali fazendo sucesso, e eu comecei a visitar, conhecer. Um dia minha mãe fez amizade com o dono da rádio. O dono da rádio, que era um marceneiro, o irmão Pedro, e o irmão Pedro era funcionário da Igreja Universal do Reino de Deus. Que mistura. Que mistura. Mas ele era crente da Assembleia de Deus do Belém. E como crente do Belém, como obreiro do Belém, ele amava a comunicação, mas a nossa igreja não tinha essa cultura. Esse perfil, né? Esse perfil. E ele montou uma rádio comunitária com tudo que sobrou da Rádio Record. A Rádio Record doou para ele. Sobrava lá e ele ia levando e montou uma rádio. Essa era a rádio que a igreja colocou um programa. Resultado, apóstolo, eu me tornei operador dessa rádio, operador de som. Olha só. E aí vai lá eu ser o operador durante um bom tempo da minha vida. Até que um dia faltou um pastor do período da manhã, pastor Eduardo Soares de Souza, que tinha uma igreja chamada Igreja Armadura de Deus, lá no bairro do Jaraguá. Ele era oriundo da Deus é Amor. Quando ele orava, rapaz, era uma hora de oração direto. Começava com o Salmo 91, Salmo 70, Salmo 23, e aí ia, sabe? E um dia o pastor Eduardo liga, toca o telefone do estúdio. Ô, meu filho, eu não vou chegar no programa. Só que eu tenho um contrato com o mercado da região. Você consegue ler as notícias, as ofertas de hoje? Porque senão o pessoal não me dá a oferta lá. Só abre o microfone, fala que o pastor não veio, mas que você vai falar as ofertas no programa. E a minha primeira locução no programa de rádio foi as ofertas do dia. Batata, sei lá, R$ 5,99, chuchu, R$ 3,50. Na verdade, a oportunidade. A oportunidade. A necessidade gerou oportunidade. E aí eu li, ele adorou. O cara do mercado gostou demais e falou, daqui para frente, quando eu for fazer as ofertas, é você que vai falar. Entendeu? Então... Era uma veia, assim... Como é que eu vou dizer? Não era só um locutor, era comercial. Era comercial. Só que tinha um detalhe, eu tinha um perfil de servir. Veja que eu cresci com um homem que era
meu padrasto, meu pai, que era um marceneiro, um metalúrgico. Então ele construía, resolvia problemas, né? Quebrou o pé da cama, faz um pé da cama. Portão deu problema, vamos soldar de novo. Então essa coisa de resolver problemas estava em mim. E eu na rádio, quando eu atendo o telefone e eu tenho vontade de falar as ofertas, eu queria só ajudar o pastor, eu não queria me tornar um locutor. Eu só queria atender aquela necessidade. Mas isso Foi tomando conta. inverteu. Aí eu percebi que eu podia ser um locutor também. Eu percebi que além de eu abrir os canais, de eu tocar as músicas, eu poderia me comunicar e talvez um dia tornar aquilo uma profissão. Só que tinha os tabus. Aí a gente talvez vai começar a chegar perto da nossa realidade aqui. Crente trabalhar em rádio secular? Jamais. Então eu teria que estar direcionado a trabalhar sempre em rádios cristãs. Sim. Né? Só que eu era um menino de 16 anos. Não tinha ainda o 2º grau completo. E como é que eu ia chegar no rádio? Quem ia me levar até lá? Como é que eu ia... Era muito distante a realidade. Qual a possibilidade, né? Né? Não tinha como. A oportunidade nessa rádio acabou e eu voltei a trabalhar em marcenaria, onde o meu velhinho tinha me passado a vida inteira me ensinando ali. E eu fui trabalhar numa marcenaria lá em Barueri. Só que incomodado e já entendendo que eu estava no lugar errado. Eu ia de trenzão, voltava... O bichinho já tinha picado você, como a gente fala, né? já estava apaixonado por aquilo. Aí Bichinho da mídia. minha mamãe não estava feliz com aquilo. Falava, não, o negócio dele é rádio. Ele gosta de rádio. E ela começou a ligar para uma rádio comunitária de um bairro, pedindo oportunidade para mim. Eu com meus 17 anos. Ela não era o pai do Zezé de Camargo e Luciano. Mas usou Fazia a mesma o mesmo fórmula. papel. Mesma fórmula. Começou a ligar muito. Porque hoje as pessoas não entendem, Márcio. Os meus filhos, né? Que eu tenho um de 25, né, vai fazer 25 agora, dia 28, o Mário. É isso que eu ia falar. O Marinho, é. que para mim era Marinho, aquele menino fortinho, gordinho, usava óculos. Isso, usa óculos, só que é magro e alto. Olha, faz Tá tempo. com 1,70 e pouco. Eu lembro dele com uns 8 anos de idade. Já mora sozinho, tem a vida dele. É e tal. mesmo, que legal. Então eu tenho ele e tenho o Miguel de 12. É engraçado que o Miguel, ele não consegue imaginar a vida sem o telefone, né? Quando eu falo, vamos ligar para... Eu falo, fala com o fulano, ele manda mensagem. Eu falo, não, liga, meu filho, porque mensagem isso não atende. Eu também penso Aí isso. ele chega pra mim e fala, pai, nós estamos em outro tempo, pai, o senhor tá velho. Ele fala pra mim. Eu falo, eu vou te dar um tapa no pé do vidro, você vai saber o que tá velho. Então. Aí ele fala, mas o senhor vai ver. Aí a pessoa responde. Aí eu falo, ele tá certo. Né? A verdade é essa, porque é uma outra realidade. Naquela época, ligar era você dar importância para aquilo que você ia fazer. Exato. Quando você ligava para uma pessoa e dizia, fulano, peço por fulano, tá dizendo, não, realmente você tá dando importância para essa pessoa. Sim. E é tanto cultural isso, eu tava com uma pessoa esses dias aqui no estúdio, o pastor Marcos Edith, na outra gravação, e ele queria falar com o reitor da Universidade de Júlio, que é a Faculdade de Teologia Americana que a gente tá dando aula. Aí ele conversando comigo, eu já entrei no áudio, mandei para ele um áudio, ó, já retornou. Queria falar com o Zé Bittencourt. Manda na hora. Porque na minha cabeça, eu aprendi que quando você dá importância à pessoa que está com você, o que ela pede, você tem que responder no ato. No ato, imediato. Não ficar para depois e tal. Hoje em dia eles não são assim, né? O mundo mudou. Eu sou do tempo da ligação também. Eu ainda ligo. E, inclusive, eu coordeno um projeto, junto à nossa igreja, a Assembleia de Deus do Belém, e existe uma equipe ali que está ali sob minha tutela. E, lógico, gratidão ao nosso pastor, que nos colocou nessa função ali, o pastor José Wellington, e toda a diretoria da nossa igreja. E eu oriento eles. A gente está lidando, às vezes, com pastores que não são da sua geração. Então, você mandar uma mensagem para ele pode entender que isso não é tão importante. Então, liga mesmo. Tem gente que não sabe nem fazer uma ligação mais, né? Pega o telefone e liga, ouça a voz dele. Comunique a ele o convite assim, oi pastor, quero te convidar, como se estivesse pessoalmente, porque ele vai entender que isso é mais sério do que a mensagem. E ele vai se sentir valorizado. Pois é diferente. Mas voltando aqui à história, então eu pensava, poxa, eu não posso ser um profissional de rádio, porque é pecado. Não vai Que ter. louco isso, né? Tá tocando o seu telefone? Tranquilo. Eu não posso, porque eu sou crente. Eu ia ouvir as rádios profissionais, eu falava, poxa, as rádios maiores, né? Porque tinha quantas rádios comunitárias tinha naquela época? Tinha 3, 4. Sim. E a maioria não era interessante de trabalhar, de fazer uma carreira. Aliás, tinha rádios grandes, evangélicas, que não eram
legalizada. Exato. Todo mundo achava que era. Exato. Mas eu ali naquela realidade do bairro, comecei a perceber isso. Mas graças a Deus, Deus sempre colocou pessoas boas no meu caminho. Assim como colocou meu pai lá, o senhor Henrique, como um anjo para me dar amparo, sustento, suporte, uma casa, um ambiente para que eu pudesse me desenvolver, estudar um pouquinho, né? Deus começou a colocar pessoas e eu saí dessa primeira rádio e eu conheci, através da minha mãe, o pastor Daniel Caetano. No dia que eu fui fazer o meu alistamento militar, lá em Pirituba, que eu morava nessa região, naquele dia a empresa que eu trabalhava como auxiliar de marcenaria me deu, eu tinha 17 anos na verdade, não tinha 18, acho que eu fui só fazer a documentação, me deu o dia livre. E aí eu vi que eu estava perto daquela rádio comunitária que minha mãe ligava, mas que eu não sabia que ela ligava. Ah, você ainda não tinha noção. Não tinha noção. Ela ligava o tempo todo para eles lá. E aí eu, acidentalmente, se você como cristão acha que isso foi acidente, fui lá visitar o pastor Daniel, bati na porta. Opa, aqui que é a rádio Doce Harmonia. Meu nome é Márcio, eu queria saber se vocês estão precisando de um operador aqui, de um locutor. Dia da folga, eu fui lá caçar outro trabalho, porque eu tinha vontade de voltar. Quando eu bato lá, o pastor Daniel fala, você que é o Márcio? Filho da Neide? Que está caçando trabalho de operador? Pelo amor de Deus, não aguento mais receber ligação da sua mãe. É bem a parábola da viúva, né? Não aguento mais. Pelo amor de Deus. Ó, eu consigo alguma coisa para você sim. Pelo amor, não, essa mulher me liga dia, noite, tarde. Eu não suporto mais. Meu Deus, então vamos fazer você nem sabia. Não sabia. Aí eu fiquei com vergonha, né? Falei, gente, minha mãe tá ligando aqui, que negócio é esse? E aí conversamos. Eu voltei na marcenaria e agradeci o trabalho. Aí o seu Henrique ficou bravo, rapaz. Eu imagino. Aí o seu Henrique se sentiu traído. Um menino que eu tô dirigindo ele pra vida, ele quer largar para esse negócio de rádio? De jeito nenhum. Você tem certeza? Menino, estás louco? Isso não é trabalho e tal. Ficou 1 ano e meio sem falar comigo. Uau. Bloqueou. Ele tinha um temperamento forte. Muito. Bravo que só. 1 ano e meio. Aí eu fui lá agradecer o patrão dele, ele nem deixou. Eu resolvo. Só isso? Mais alguma coisa? Pode ir embora. Rapaz, eu fui dilacerado, mas fui. Eu entendia que era a minha missão. E fui trabalhar nessa rádio Doce Harmonia. Aí Deus começou a trabalhar e me fazer situações... De conexões. Olha, isso aqui é interessante. Eu fui como operador de rádio. Eu tinha uma timidez, assim, tem muita dificuldade ainda. No social, eu tenho muita dificuldade. Quando eu falo isso, que eu te conheci, você tratava de negócios da rádio, mas você era uma pessoa tímida. Muito. Você não é extrovertido. Não. Eu penso que, assim, eu sou extrovertido quando eu confio. Ambientes de pessoas que eu não conheço, eu tenho uma dificuldade ainda, mas eu tô vencendo. Daqui para os 50 eu chego lá. E aí falta só uns 12 meses. Falta pouquinho. E aí eu me lembro, meu amigo, para resumir a história, temos tempo aí? Temos tempo. Que eu fui para a Rádio Doce Harmonia como operador de rádio, o pastor Daniel conta que eu trancava a porta. Eu não lembro dessa história, mas ele fala que eu trancava a porta do estúdio e que eu botava o fone de ouvido, e aí, como é que falava comigo? Não tinha como. E aí ficava o pessoal lá, ô Márcio, abre a porta, vou começar o programa. E eu no ar. Mas eu não lembro dessa história. Ele que conta. Só estou fazendo menção a ele aqui porque ele me ajudou muito nesse início. E eu fazia o programa das 2 da tarde às 10 da noite. Eu era operador de alguns programas e falava às vezes. Não tinha muito espaço na rádio. Eu fui para a rádio desejando ser locutor, mas a rádio não tinha espaço. E eu ficava pedindo para ele espaço para eu falar. Mas como ele dependia de vender os horários, ele não tinha como me dar horário de graça. Né? Era o que mantinha a rádio. Era uma rádio comunitária legalizada, tá? Importante falar isso. Era uma rádio que ficava na avenida. Então o pessoal visitava essa rádio e enfim. Um dia foi lá um locutor, que inclusive o senhor conhece hoje como pastor, mas ele era um dos maiores comunicadores na época, o locutor Paulo Fila, que hoje é bispo Paulo Fila lá em Cotia, se não me engano. Não lembro dele. Ele tem uma igreja muito grande lá, tem um coral muito bonito lá. E ele era locutor da Manchete Gospel, a maior rádio cristã da época. Sim. Ele me chega na rádio, eu fui na recepção quando eu vi, Paulo Fila tá aí. Ele falou, você que tá no ar? Falei, eu que tô no ar. Tá muito legal, viu? Tô te ouvindo. Já pensou? Tá muito legal. Rapaz, eu explodi por dentro assim, fui no céu e voltei, né? Falei, poxa, um profissional me ouviu. E
E aquele tabu, eu sou cristão, tenho que trabalhar em rádio cristã. E pediram pro pastor Daniel, pastor, me dá um horário, deixa eu falar na rádio. Ele falou, ó, finalmente, depois de você pedir tanto, eu vou te dar um dia para você falar. Só que é o seguinte, tá vindo um feriado aí, a gente vai folgar. Eu falei, poxa, que bom, vamos ficar de folga. Ele falou, não, a gente vai folgar. Você vai trabalhar. Você vai trabalhar o dia inteiro na rádio. Eu falei, o dia inteiro, pastor? Você não quer falar? Fala o dia inteiro nesse feriado aí. Vai ser Márcio Mello FM. Aí, pastor, eu me preparei. Eu acho que era até uma quarta, uma terça à noite me preparei e fui pra rádio logo cedo. Das 8 às 9 eu tava naquele pique, aquela animação. Rádio tal, liga aí. Foi meio-dia, você tava morrendo. Meu amigo, 10 da manhã eu já não aguentava mais. Porque eu vi que o negócio não era tão fácil quanto parecia, né? Olhando de perto parecia. O resultado é que alguns dias depois, foi um empresário na rádio, ele disse o seguinte, tava ouvindo a rádio num feriado e eu gostei muito do locutor que eu ouvi. E eu vim aqui para contratar esse cara. Já pensou? Vim aqui para contratar. Aí o pastor falou, não é possível. A gente não tem locutor no feriado. Ele falou, tem sim. Eu ouvi esse cara o dia inteiro, porque eu tirei o dia para pesquisar rádios da região. E eu queria uma rádio para anunciar as minhas óticas que vão ser lançadas. Como é que pode, né, rapaz? E aí eu pensei, esse cara deve ser muito bom. Porque deram o dia inteiro para ele falar e eu quero contratar esse cara. Deus trabalhando. Como Deus é maravilhoso. Deus trabalhando. E ele me levou. Negociou meu salário e me levou embora daquela rádio. Eu fui tirado de lá. Veja o cuidado de Deus desde a minha infância, né? Sim. E ele me levou, o Nilson Santos, para eu ser o comunicador oficial das óticas Vitoriana, que era uma concorrente direta do Gil Lancaster. E fui lá eu trabalhar, fazer programa em várias rádios. Ele pagava várias rádios e eu fazia programa numa rádio de manhã, numa rádio à tarde, numa rádio final de tarde. Eu era como se fosse o Lombardi dele, né? E eu trazia pastores, eu era temática cristã, mas sempre com patrocínio da ótica. Nisso eu conheci o pessoal da Rádio Free, lá com o Jesse Valadão. Jesse Valadão teve uma rádio bem interessante aí no bairro. E uma Era rádio... Itaberaba, não? Na época era na Lapa. Lapa? Rádio Betel FM. Ah, tá. Porque eu acho que eu conhecia a Free na Lapa, se não me engano. Aí a Free eu conheci um pouco antes da Livre. Na verdade, a Betel eu conheci através do Carlinhos, do grupo Cravo e Canela. Lembra aquela música Lá Vem o Negão? Esse homem que escreveu essa música se converteu. E hoje é um pastor, inclusive, ali no Parque São Domingos. Olha que legal. E naquela época ele me abençoou e me apresentou o Jesse. No Jesse eu conheci a diretoria da Rádio Livre. E a primeira proposta que eu recebi na Rádio Livre foi o seguinte, venha ser o locutor e operador, a gente não pode pagar um bom salário, mas nós vamos te dar uma janela de venda. Você pode vender, e o que você vender, metade é seu. Eu vou falar valores hipotéticos aqui, tá? Claro. Eu nem lembro qual era o valor da época, mas o que você vender é seu. Se você vender R$100, 50 é seu. 50 é seu. Tudo bem? Falei, ótimo, vou fazer meu salário aí. Aí eu procuro pastores da época e propus a eles que anunciassem dentro do meu programa. E eu dei um valor lá, vamos supor. Me deram um limite de 100, eu dei um valor de 800. E o pastor concordou na hora. Falou, ótimo, vamos para essa rádio aí, eu vou com você, eu vou porque é você. E vamos embora. Quando eu chego pro dono da rádio e falo assim, eu vendi, 400 é meu então. Ele falou assim, não, 400 é seu não, 200, né? Você vendeu 400, 200 é seu. Eu falei, não, eu vendi 800. Como assim você vendeu 800? Era 100. Eu falei, mas a igreja era grande. A igreja é grande, o pastor grande. E eu entendi que o valor era maior. Você vendeu R$800 em uma hora. O valor era 100. Falei, sim. Você vai ganhar muito. Não tem sentido. Você vai ser o diretor da minha rádio. Mas aí eu vou te dar uma proposta maior. Você vai ter um salário e você vai vender em todos os horários. Já vi que você vende. Para resumir a história, vendíamos e coordenávamos toda a equipe. E acho que tudo hipotético. O rendimento era 3 mil mensal de todo da rádio. E Deus abençoou tanto que em 2, 3 meses a gente passou a vender R$20 mil na rádio. Glória a Deus. Então, a minha trajetória foi assim, milagres acontecendo. Milagres acontecendo. A manifestação da interferência de Deus no processo. Sempre. Pessoas, credibilidade, as pessoas... Foi aí que a gente se conheceu, né? Foi. Livre. Foi aí que eu te conheci. Aí chegou lá o apóstolo Mário querendo um horário na rádio,
E o senhor teve muito mais do que um horário, né? O senhor fez Sim. vários programas lá. Eu tinha das 5 às 6, que Sim. era fixo. Eu já não... Depois eu fiz a madrugada inteira. Sim. O pessoal ligava e falava, o Gondim da Livre tá aí? O senhor fala Gordinho. Eu não lembro do senhor Gordinho, não. O senhor tá... Gondim. Ah, o Gondim. Que o Ricardo Gondim fazia na musical, né? E eu, das 5 às 6, e eu fazia das 5 às 6 na Livre. Exato. Aí o pessoal ligava, o Gondim da Livre tá aí? Isso. Era muito legal. Exato. Eu era um jovem solteiro, desejava formar família, achava que eu nunca conseguiria formar família, porque o mercado do rádio é muito sobe e desce, um dia você ganha 100, outro dia você não ganha nada, às vezes você até paga para trabalhar. E nesse mercado que eu estava. E ainda olhando para o futuro mercado profissional. Vamos adiantar um pouquinho a história. Houve um momento que eu me desentendi com a diretoria dessa rádio e saí de lá. Eu saí porque eu me senti ofendido da forma que foi falado e eu larguei tudo para trás. Foi quando o dono da rádio trouxe uma moça para trabalhar lá. Foi. Nesse período. Na verdade, essa menina já era amiga, né? Nossa amiga. Ela já trabalhava lá como atendente. E ela acabou ficando na minha posição. Eu lembro da história. Eu saí de lá nessa época também. E aí Quando você saiu, eu saí. eu bloqueei o telefone, não queria atender ninguém. Eu estava muito magoado. Porque eu tinha uma posição, as pessoas me ligavam, eu tinha uma força ali naquela região. E de um dia pro outro tudo acabou. E eu fiquei mal, rapaz. Fiquei mal e falava, e agora, para onde eu vou? Né? Eu estava, vamos dizer assim, aquilo que eu considero o topo para minha vida naquela época, na minha condição. E fechou todas as portas e com inimizades ainda, porque as pessoas me procuravam por causa da rádio. Eu não tenho mais a rádio, ninguém vai querer fazer negócio mais comigo. E aí eu me lembro que eu trancado um dia no quarto em casa, comecei a orar ao Senhor e falava, Senhor, eu não tenho formação na área. Eu já entendi que a formação já seria o passaporte para continuidade. Nós conversamos sobre isso uma vez, lembra? Muito. O senhor me procurava na madrugada, me deu várias caronas, me levou em casa muitas vezes, a gente conversava até tarde sobre futuro, prospecção. O senhor era um jovem pastor também, com muitos sonhos e com muitos desafios pela frente, né? Sim. Passou várias guerras também, complicadas inclusive. E sou muito grato ao senhor, né? Pela parceria que o senhor me deu. O senhor me deu mais do que exemplo, mais do que direção, né? O senhor me deu força para continuar. E Eu sempre acreditei muito no que eu via de Deus na sua vida, né? E eu continuo vendo, assim. Amém. Eu me lembro de uma conversa que a gente teve que me marcou bastante, que você falou para mim assim... O senhor morava no Jardim Maracanã? Era, na Jardim Antártica. Jardim Antártica. Eu me lembro de uma vez que eu conversei com você falou, eu vou desistir. Foi eu nesse vou parar, período, eu não quero mais. Eu falei assim, não, você vai fazer um curso de locução. Lembra disso? Eu lembro. Lá na São João, em tal lugar assim, na Vale do Agabaú, tem um cara que dá um curso de locução. Você tem que fazer um curso de locução. E eu fui lá na loja, peguei o telefone do cara, peguei os dados para passar para você. Você tem que estudar. Aí eu lembro que se eu não tiver condição de pagar, mas você tem que dar um jeito, você não pode parar. E você dizia, não, eu não quero mais continuar. Eu falei, quer sim, aqui é o papelzinho, tá aqui a escola, vai lá, tem desconto, tem não sei o quê. Sim. Porque eu não tinha como pagar na época, então eu tentei motivá-lo de alguma maneira. E ajudou muito. E eu também não tinha como pagar. Porque o curso era muito caro naquela época. Sim. Era muito caro. E insisto, amigos, eu não tinha concluído os meus estudos, meu segundo grau ainda. Porque você vivia o som da rádio. A carreira começou a te Era levar... 24 horas por dia. Não dava tempo. E eu estava em casa e eu falei com Deus assim, Senhor, me dá um sinal. Se eu devo insistir nisso, ou se eu devo voltar lá para a marcenaria. Entendeu? Me dá um sinal. E eu estava em casa, no quarto, sozinho. De repente eu olho em cima do guarda-roupa, eu vejo um livro fechado no plástico, plastificado. Eu olhei para aquele livro, porque eu estava buscando um sinal, e crente da Assembleia de Deus, quando ele quer um sinal, ele vai para a Bíblia. eu olhei aquele livro, falei, que livro será esse? Né? Deus meio que me impulsionou a abrir aquele livro. E eu pego em cima do guarda-roupa, um guarda-roupa branco, com porta marrom, um livro meio laranja, tiro o livro do plástico, que livro era? Do Caio Fábio? Não, senhor. Qual que era? Lista telefônica. Ah, É do seu tempo? é, do meu tempo. Abra aquele livro. Quando eu abro o anúncio do meio, pastor, o anúncio do meio era uma empresa de eventos e tinha um 0800. Eu pego... Tem muita novidade aqui que você não conhece, né? Isso eu não sabia. Eu peguei o meu celular, que era um Gradiente Nokia. Lembra desse celular aí? Era maravilhoso. Era top na época. Liguei naquele número 0800 um sábado à noite. Falei, vou ligar. Uma empresa de eventos. O que será que tem para mim aqui? Vou ligar. Liguei. Atende uma pessoa. Ah, você é locutor? Você apresenta eventos? Falei, já apresentei alguns.
tô precisando de um apresentador para amanhã de manhã. Você mora onde? Mora aqui em São Paulo. É lá na Zona Leste, é o Festival Garota Renner. Garoto e Garota Renner. O cachê, sei lá, R$500, era um cachê exorbitante. E esteja 10 da manhã na Renner do Shopping Center Norte. Eu vou estar lá com a diretoria do marketing e te apresento. Meti terno e gravata e fui lá. Quando eu chego lá, o cara me olha e fala assim, prazer conhecer, tudo bem? Antes de mais nada, tá aqui o cachê. Já vou pagar para esse dinheiro ficar com você já. O evento é daqui a pouco, 3 da tarde. Você topa fazer? Topa, vamos embora. Fui lá apresentar o evento. Entendi a conexão de Deus, o sinal de Deus, para eu continuar naquela bendita lista telefônica. Naquela caminhada. Abro a lista telefônica, acho esse cara me apresenta essa diretoria. Através dele conheci a diretoria de marketing do McDonald's, viajei para o Rio de Janeiro. Apresentei eventos no Rio de Janeiro para uma empresa chamada Netter durante 2 semanas. Quando volto de lá, volto com um contrato numa empresa chamada Carpe Diem, apresentando eventos para a Fundação Ayrton Senna. Essa fase o senhor não conheceu. Não. Porque a gente se desconectou aí. E fui me tornar apresentador de eventos e peças de marketing. Uau. Durante quase 1 ano e meio fazendo isso, viajando, bom salário, mas o rádio começou a me dar saudade. O bichinho estava coçando. Só que eu não tinha perspectiva, conexões. E aí surge a Igreja Assembleia de Deus com uma rádio lá no interior de São Paulo. Em Ibiúna, região de Cotia, e precisava de alguém lá. Começo a me relacionar com aquelas pessoas, aqueles irmãos, me convidam para trabalhar naquela rádio lá em Ibiúna, região de Cotia. E lá fui eu, embora para o interior, trabalhar nessa rádio. Quando eu estou lá, eu começo a conhecer pessoas, começo a conhecer os irmãos da igreja, o pastor José Wellington, vigoroso, ano de 2002, 2003, forte como ainda é hoje, e vim parar junto ao departamento de projetos dessa rádio, que estava expandindo para São Paulo. Conheci o Natan, pastor Leles, pastores que me abriram muitas portas. E nessa época conheço minha esposa, que trabalhava na igreja, na parte de acho que ela trabalhava na parte de TI. Era contabilidade, não é não? Ela trabalhou um tempo nesse departamento. Que você falou, quando eu encontrei com você falou que ele estava... E quando foi, só voltando um pouco, quando foi que eu levei você na Câmara Municipal para apresentar um evento? Acho que foi a primeira vez que você fez um evento assim, da convenção da Coniev, que a gente fez no teatro, no Salão Nobre da Câmara Municipal. Você foi o apresentador do evento, você lembra disso? Eu não me lembro do ano, mas eu acho que foi 2002, um pouquinho antes de eu sair da Livre. Porque você falou, eu nunca apresentei evento, nunca fiz isso, essa é a primeira vez, estava nervoso. Foi. O senhor me abriu portas incríveis. Eu me lembro que houve uma época, mais pra frente, eu te reencontrei em 2003, talvez, eu já estava envolvido com essa rádio, lá da igreja, e aí foi a situação do curso, que o senhor falou do curso, e eu fui atrás, de fato, fazer o curso, comecei a fazer o curso de locução, e começou a aparecer oportunidades de gravar, e eu não tinha microfone. E o primeiro microfone, eu sou muito grato ao senhor por isso, quem me deu foi o senhor. Não lembro disso. Eu cacei esse microfone para trazer, eu tenho ele até hoje, não achamos ontem. Eu não lembro Mas disso. hoje, quando for publicado esse episódio aqui, eu vou convidar os irmãos aí a me olhar nas redes sociais, vou te marcar, eu vou achar esse microfone, era um Shure Prata. Olha só. Esse microfone está guardadinho comigo há mais de 20 anos. Você sabe que eu não lembro disso, não tem coisa que a gente não lembra. O senhor me deu o microfone e falou assim, tá aqui o microfone para você começar o seu estúdio de gravação. Olha só. Primeiro item foi o microfone, Shure. Glória a Deus. E eu tenho esse microfone guardadinho lá, e ontem eu falava com minha esposa, eu falava assim, eu guardei esse microfone porque eu sabia que um dia eu ia falar dele. Pena que a gente não achou, mas eu vou postar a foto dele lá, eu vou caçar com mais calma. Então o senhor participou disso na minha vida, porque o senhor via em mim ali aquela coisa do microfone. Sim. Por isso que me conduziu a estudar, e ao primeiro evento lá na Câmara, o primeiro. Depois eu fiz mais um contigo, né? Sim. Fizemos mais um. Eu lembro do segundo, eu tenho a memória mais recente. E o próximo que vai ter agora, você vai fazer também. Vou estar lá. Conta Vou fazer 10 anos da nossa mentoria, vai ser um evento no Salão Nobre da Câmara e um outro evento na Lesp. Estaremos lá. Quem vai apresentar vai ser você. Estaremos lá. Só não sei como é que vai ser o cachê agora, mas eu vou chamar, né? O cachê tá pago. E quando eu fiz o curso, pastor, eu já tinha quase 6 anos de carreira, contando tudo. Quando eu fiz o curso de locução no Senac. Eu fui lá me inscrever e tinha uma lista de espera enorme. E eu me inscrevi como bolsista, porque eu não podia pagar o curso completo.
E esse pessoal da Anhangabaú, que o senhor me indicou, na verdade, talvez a memória já tem um tempo já, né? Era uma ONG. Era uma ONG. E essa ONG me cadastrou no Senac. Olha só. E aí eu consegui fazer o meu curso através Eu dessa... sabia disso também. Era uma ONG. Era uma ONG. Era como se fosse... Já era um caminho de Deus já. Já era um caminho de Deus. E eu passei no curso de locução, terminei, o pessoal até brinca, eu tenho os amigos até hoje, dessa época, falam que eu fui o único aluno 10. Né? Todo mundo tirou 9 e eu fui o único 10. E no dia seguinte, ao eu sair do curso, eu já tinha proposta de trabalho numa rádio oficial em São Paulo, como locutor. Glória a Deus. Através do Ronaldo Tedesco, através da Rádio Feliz FM. E aí eu vim para o mercado de São Paulo. Deus abriu... Olha aí que, outro nível. Que novela. Que idas e voltas. E eu vim trabalhar no mercado de São Paulo como rádio cristã. Rádio Feliz foi lançada final de 2005, talvez, não lembro direito, 2006. O Ronaldo Tedesco dirigindo essa rádio, me contrata e comecei a trabalhar ali como locutor. Comecei a conhecer os profissionais. Aí a minha cabeça virou. Mindset acontece, Totalmente. Né? Aí eu entendi tudo que eu fazia errado. Aí eu entendi que eu precisava já estar nesse cenário há muito tempo e talvez eu estava protelando, que eu deveria ter estudado antes, talvez. Sim. E daí pra frente eu Mas não... acho que a maturidade tinha que chegar primeiro. Maturidade tinha que chegar. Fico noivo e me caso. Nesse ano que a primeira rádio oficial de São Que Paulo. aí muda também, muita coisa. Muita... Quando casa... Tudo se transforma. Sim. E pra resumir, nos primeiros 7 meses de casado, a rádio me desliga. Rapaz, que desespero. Eu acho que você me ligou falando que tava fazendo vinhetas. Aí eu comecei a gravar de novo, aí eu comecei... Você falou... Você até fez umas vinhetas pra mim, lembra? Fiz. A máscara de um programa. Acredito que a gente até fez um trabalho junto durante a madrugada, numa rádio comunitária durante um tempo. Eu sim. entrava às 5 da manhã, se não me engano. Sim, sim. E, isso mesmo. Puxa, que guerra que foi aquilo. Mas um grande amigo chamado João Ricardo, que o senhor conhece bem, JR, Sim. me liga, olha a mão de Deus trabalhando, e fala assim: Márcio, você tem que estar no ar. Você é profissional, Deus te deu talento. Se Deus tivesse dado para mim, eu estaria, mas Deus deu para você. E Deus está me incomodando que você tem que voltar para o mercado. Eu Ele falava, tinha empresa de cosmético, né? cosmético, ainda tem. É um grande amigo, é um grande parceiro. Eu falo com ele há muitos anos. Ah, então vamos se reconectar. É um cara que mudou minha história, me ajudou muito. E aí ele me procura e fala assim: vamos atrás de trabalho. Eu te levo. Mas aonde? Vamos na Expo Cristã. E fomos na Expo Cristã, bater lá na porta dos diretores da Rádio Vida, não me atenderam na época. Fui na Gospel, não consegui falar com ninguém. E fui na nossa Rádio FM, Igreja da Graça de Deus. Tudo na Expo Cristã. E não consegui falar com ninguém também. A gente meio que desistiu de procurar as pessoas e chegou uma hora de tanta gente rodar. Vamos embora. Estamos aqui há mais de 5 horas rodando, não conseguimos. Aí, na saída do evento, tinha um balcão de inscrição para concorrer a um prêmio. Ele falou: vamos se inscrever ali. Vai que a gente ganha alguma coisa, né? E estamos lá cadastrando, cupomzinho, nome, telefone. De repente ele me cutuca assim, ó, com o cotovelo. Olha pra frente, olha pra frente. O que foi, cara? Olha o crachá do cara. Quando eu olho, o cara que tá na minha frente preenchendo é o diretor da nossa Rádio FM. Aí ele falou: vamos falar com ele. Eu falei: eu não vou falar, não. Fala assim. Não vou falar. Você é tímido toda a vida, JR vendedor. Vou incomodar o cara. Fala com ele. Deixa que eu falo. Aí ele falou: tudo bem? Prazer? Oh, tudo bom? Eu sou o fulano. Esse aqui é meu amigo, locutor de rádio. Oh, tudo bem? Prazer. Conversamos. Conheci o diretor da rádio que falou: me manda um piloto. Resultado: 23 de fevereiro... Não, 27 de janeiro de 2007. Contratado na nossa Rádio FM. Glória a Deus. Através desse empurrão do Ricardo e de encontrar o diretor na hora de ir embora. Na hora de fazer um folheto. Na hora de fazer o folheto. Aí tem uma coisa interessante, pastor, que na hora que a gente chegou lá na rua, que fomos procurar o carro do Ricardo, cadê o carro do Ricardo? Tinham roubado. Roubaram o carro do Ricardo. Eu falei pra ele: foi a oferta em sacrifício pela porta que Deus me abriu. Foi o seu carro. Ele tinha um Corsa, não era um Corsa, eu acho? Eu não lembro Era mais. um Corsa, o Celtinha, um Corsinha. Levou o carro dele embora. Enfim, a gente foi fazer BO, é aquela coisa. Através da nossa rádio, eu comecei a conviver com profissionais e tive as grandes oportunidades na minha vida. E comecei a romper aquela barreira do secular, sabe? Eu entendi que eu precisava ir para o mercado secular. Antes de você entrar nessa área, eu queria falar com você que está assistindo a gente no podcast
Eu queria fazer um resumo, como eu gosto de fazer sempre, como se fosse um episódio, né? Um pedaço dentro do episódio, esqueci como é que a gente fala agora, um intervalo. Eu queria lembrar você de tudo que esse rapaz está contando. Uma mãe que enfrentou uma gravidez, uma mãe que enfrentou morar sozinha num quarto que, pelo que ele disse, não tinha reboco, não tinha chuveiro, com 2 filhos, com o pai assassinado, ajudado por um chileno, que na época o preconceito com hispanos era bem maior do que hoje. Hoje nós temos hispano em São Paulo em tudo que é lugar. Que venceu todos os desafios orando e pedindo a Deus e Deus mandando pessoas no caminho. E ele está fazendo questão de mencionar o nome de cada uma delas. E significa honra, significa respeito, gratidão ao que Deus fez através das pessoas que foram a escada para esse caminho. Então, o êxito não é porque você é autossuficiente, não é porque você é super capaz, não é porque você é o cara. O êxito que nós alcançamos é quando encontramos o propósito de Deus. E eu sempre disse para ele, e estou dizendo para você, talvez você esteja assistindo e pensando, vou desistir. Não quero mais, fracassei, mandar embora, não dá certo. Mas exatamente por isso que você tem que ouvir o que eu vou dizer agora. O Senhor trabalha na improbabilidade humana. Ele escolhe aqueles que não parecem ser possíveis. Você tem que fazer a sua parte. Vai estudar, vai se aprimorar e não desiste. Com certeza a bênção de Deus vem. Você está no 5º episódio do podcast Núntios. Eu estou aqui com o Márcio Melo, um dos maiores locutores de São Paulo hoje, um cara fenomenal. E você vai ouvir agora uma outra parte da história da vida dele, depois que ele alcança esse mindset, vai trabalhar numa rádio de grande porte, evangélica, transforma a sua mente para trabalhar com o secular, para ser um locutor de outras rádios, e só é o começo. Eu ainda vou fazer um podcast daqui a alguns anos com ele, como diretor ou dono de uma grande rádio de São Paulo. Amém, amém. Eu creio, pastor. Eu creio mesmo. Eu me lembro que quando eu cheguei naquele cenário de uma grande rádio, Igreja da Graça, o R.R. Soares é um pastor visionário. Ele sempre atuou na mídia. Televisão, talvez veio antes que a igreja, né? Ele sempre percebeu o poder que tem uma comunicação de massa. Sim. E eu chego ali na nossa rádio FM com algumas dificuldades, mas com muita vontade. Eu tinha muitas referências de locutores que trabalhavam tanto no secular quanto no mercado gospel. Um deles era o Flávio Siqueira, que foi um cara, ainda é uma grande referência para mim. E eu percebia que naquele ambiente o que contava era o profissionalismo. Claro, a sua fidelidade a Deus é extremamente importante para que você estivesse numa empresa cristã, mas que você fosse capaz de trabalhar em equipe, capaz de entender as linguagens, capaz de entender a necessidade de resolver problemas rapidamente, de gravar um texto rápido, de apresentar um programa ao vivo sem muita pauta, que a pauta mudava e você tinha que segurar aquilo ali. O improviso. O improviso total. E tudo isso eu fui desafiado dentro da nossa rádio. Quando eu cheguei lá, eu comecei como locutor de rede, eu fazia os horários para fora de São Paulo, das 3 às 7 da noite, uma programação auxiliar. E aí as coisas vão mudando, você vai ganhando confiança da coordenação. E eu fechei o meu ciclo lá com 8 anos praticamente de empresa, apresentando o principal jornal da rádio. O principal jornal da manhã, entrevistando os prefeitos, as autoridades, das 6 às 10 da manhã, o principal horário da rádio, né? Coordenava uma pequena equipe de estagiários, coordenava o departamento que trazia as notícias da manhã, eu fazia tudo aquilo ali junto com uma equipe, aprendi a trabalhar em equipe, e lá dentro entendi que eu precisava estudar. Porque senão eu não ia ter condição de dar continuidade àquilo. Deus me deu uma grande oportunidade, mas se eu vacilasse, eu ia perder a onda, né? Sim. E eu fui estudar no Pedro Barreto. Ali minha chave virou. O Pedro é um grande treinador de comunicadores, Globo, Record, SBT, os grandes passaram pela mão dele. Assim como na TV, no teatro, existe a Fátima Toledo, que treina a interpretação. Não sei se ela é viva ainda, mas eu sei que ela é uma lenda nesse cenário. O Pedro me fez entender muita coisa, sabe? E um dia eu perguntei para ele assim, Pedrão, tá acabando meu curso aqui, qual que é o próximo passo? Ele falou, Márcio, olha o mercado aí, ó. Estávamos numa reunião, tinha umas 40 pessoas, ele falou, ó, jornalista, publicitário, ator, aquele ali é diretor de marketing, aquele ali é apresentador. Veja, o menor aqui é no mínimo jornalista. E você, locutor de rádio, vai estudar.
A água tá batendo na canela. Vai estudar. E eu saí daquele dia, Decidido a fazer jornalismo. já fiz a inscrição no curso. No mesmo dia, eu fui a pé para a faculdade. Era lá pertinho, me inscrevi no curso de jornalismo e eu queria me tornar jornalista, visto que eu entendia que era uma necessidade do meu mercado. Mas o curso de jornalismo não se formou, a turma não formou. E eu acabei sendo incluído no curso de comunicação social, que é muito mais do que aquilo que eu precisava. Eu fui preparado para entender a comunicação como um todo, em todas as mídias, em todas as frentes. Então Deus Deus é trabalhando. Deus me preparou como um bacharel em comunicação. E eu saí de lá entendendo de vídeo, entendendo de internet, entendendo de texto, entendendo de rádio, que eu já fazia, mas aí, tecnicamente falando, eu vim aprender a fazer corretamente aquilo que eu já fazia de forma instintiva. E dentro da faculdade, Deus me abriu uma oportunidade para eu ir para a Rádio Metropolitana, através de um colega também que me indicou, e eu fui fazer uma rádio pop. Era a rádio que eu ouvia quando era moleque. Realizei um sonho, né? Tenho amigos lá até hoje. E fiquei 1 ano e meio na Metropolitana, como locutor, como gravando grandes campanhas ali também, chamadas, foi muito legal. E lá conheci uma locutora chamada Mayumi, que me apresentou a rede Transamérica. Ali foi incrível o trabalho que eu fiz na Transamérica. Um dia... É grande mesmo, né? É muito grande. Foi a segunda maior rede de rádios do Brasil. Eles são grandes mesmo. Tinha 95 afiliadas. Eu fui ser comunicador em uma rádio que falava para 95 cidades. Era uma potência aquilo ali. Além do mais, eu gravava as chamadas para o Éder Luiz, o locutor que é um grande narrador até hoje, atuando. E as chamadas do futebol eram todas da minha voz. Sim. E Deus me dando chance de fazer parte desse mercado tão diferente para um jovem cristão de uma rádio comunitária, né? Um dia, numa profecia que eu recebi numa pequena congregação que eu estava cooperando, um pastor olhou para mim e falou assim, ó, aquele moço lá do fundo, levanta aí. Muito típico isso na Assembleia de Deus, né? Levanta aí. Deus me mostra que vai te levar para um cenário inesperado. Você vai comunicar para essa nação. A sua voz... Não, ele não falou comunicar, ele falou assim, Deus me mostra que a sua voz será conhecida nesta nação. Deus vai te levar através da sua voz para falar para esse povo. Para todos. Deus vai te honrar e tal. E foi um grande mover, a gente se emocionou com aquilo, sentimos ali a presença de Deus. E no final, o meu pastor me procurou e falou, rapaz, que coisa linda, Deus vai te levar. Você vai ser um missionário. Eu nunca imaginei conviver com alguém que fosse levado assim para todo o país. Eu falei, o senhor não entendeu. Ele falou da voz. Quando falou voz, na hora eu entendi. Deus vai me colocar numa rádio de âmbito nacional. E eu fiquei confuso de como que aquilo iria acontecer. E os anos foram passando e aquela profecia na minha cabeça. Um dia, um familiar meu lá do Nordeste entra em contato e fala assim, rapaz, a gente ouve todo dia, há mais de 2 anos aqui. Olha só. E eu falei, mas como é que você me ouve? Pela parabólica. Olha só. Tem parabólica no sertão? Tem, a gente ouve rádio pela parabólica. E aí eu entendi. Lembrou da visão na hora. A voz já estava em toda a nação. Mas acho que não aconteceu ainda. Pois é, parcialmente vem acontecendo na Transamérica, na nossa rádio e hoje na Rádio Massa, que é a segunda maior rede de rádios do Brasil. Você sabe que você na Massa parece que tem cara de rádio massa mesmo, você é massa. Tipo assim, aqui na Bahia a gente fala Massa, é um cara muito top, legalzinho, muito 10, muito legal, muito gente boa. Você, quando a gente ouve, tipo, esse cara é massa mesmo. Eu ouvi você, eu boto, quando eu entro no rádio, eu coloco aquele buscar. Sim. E deixo ele procurando, né? Eu tentei achar um daquele toca-cassete, mas não achei ainda. Pra botar no meu carro. Aí ficou procurando. Você quer ouvir fita cassete? Eu gosto de vez em quando aquele chiadinho, é legal. Dá pra fazer. Aí começou a passar, aí eu... Peraí, amor, esse é o Márcio. É o Márcio, porque ela te adora. Que legal. Minha mulher ama a sua voz. Que legal, obrigado. Quando eu falo de qualquer coisa que a gente vai fazer de locução, não dá pra ligar pro Márcio? Dá sim. Aí esse dia eu falei pra ela assim, ela queria fazer não sei o que foi lá pras mulheres, na igreja. Tô disposto. Dá ligar pro Márcio, falei, amor, o cachê do Márcio não dá pra não nós tem mais. Isso, não. A gente se acerta. Fica tranquila, vamos esperar. E aí ela falou assim, você tá brincando. Quando eu falei que eu vim, ela queria vir hoje, mas hoje era um dia que ela não podia vir. Pastora Vivian? Vivian. E aí eu falei pra ela, ela falou assim, que eu quero saber o dia, que eu vou assistir o Márcio. Ela ama a sua voz. Nós voltamos, você tá apresentando o programa na Massa FM. Aconteceu a mesma coisa na Transamérica.
eu tava passando para assistir um jogo do Corinthians. Sim. A gente tava indo pregar numa igreja. E aí entrou uma propaganda no meio do jogo. Eu falei, amor, essa voz é do Márcio. Sim. Não, amor, não é, tá diferente. Porque tinha um barulho de, tipo de... Você tava falando, acho que não sei se era aquele negócio de amendoim, alguma coisa assim. Que o cara come assistindo e tal. Uma propaganda desse tipo no meio do... Foram muitos anos lá. No né? meio do programa. Fiquei assim. 9 anos na Transamérica. No meio do programa, eu falei assim, você começa... Aí eu te liguei. No outro dia eu liguei pra você. Você tá trabalhando na Transamérica? Lembra que eu liguei pra você? Sim, sim. Foi nesse dia. E assim, pra gente é uma alegria enorme, porque... Sabe o que acontece? As pessoas acham... Da rádio comunitária para a maior rede de rádios do Brasil. Não, e eu te encontrei no momento top na Livre, Sim, para um momento de total, assim, desespero. sim. Né? Que A porta fechou. e você se sentiu assim, como é que eu vou dizer? Um menino perdido. Totalmente. E aí, eu lembro das conversas que a gente tinha, quando a gente saía de carro, aquelas coisas que a gente conversava, né? Eu tinha um telefone, não sei se o senhor lembra, que era ligação fale à vontade. Eu lembro. Eu gastava Da esse Livre. telefone com força com o meu amigo pastor Mário na época. Isso. Porque eu não pagava a ligação, então vamos conversar. Era Livre. Era É. o programa. Era Livre, não era Livre M. O Livre era o nome do. O nome da operadora serviço. era Livre, né? Era o canal 21 da Embratel, né? Era 21, aí virou Livre. Sim, Eu tinha um também, desliguei há pouco tempo, era um Nokiazinho azul sim. que eu tinha. E aí a gente conversava bastante. E quando eu vejo, assim, a minha satisfação, Márcio, pessoal, não é dizer eu participei, não é a glória pessoal. Mas o senhor participou. Mas é olhar Sim, e ver que de alguma maneira eu fui útil para Deus em continuar valorando o que Ele valora. sim. Porque você é um exemplo para muita gente. Eu já falei de você em alguns lugares, e os caras, não, Márcio e tal. Aí eu falo, caramba, né? Eu podia botar a banca agora aqui, né? Que é meu amigo. Mas eu aprendi a não fazer isso mais. Mas eu se fico precisar, calado. faça. Se precisar, faça. Tem crédito do pastor Mário na minha história. E aí eu vejo isso, eu falo, gente, como é maravilhoso você ver como Deus cuida, como Deus trabalha. E como você é um homem de êxito, você mora bem, mora no bairro bom, tem uma boa esposa, tem filhas lindas, é respeitado pelo seu pastor. O seu pastor hoje é o pastor Zé Wellington, o seu pastor pessoal, praticamente. Na verdade, eu sou muito grato a Deus pela vida E tudo mais, né? do pastor José Wellington e de todos os pastores que estão ali do ladinho dele, dando esse suporte, porque, veja, lá no passado, eu creio que a nossa base foi a nossa igreja, né? Sim. Foi a nossa igreja. Então, a gente cresceu Sempre foi, né? sendo regado na Assembleia de Deus. E os valores, o cuidado, a proteção familiar veio ali. O princípio de formar família, a gente aprendeu na igreja. Eu louvo a Deus porque eu casei com uma jovem que eu conheci na igreja. Num dia de reunião, porque a gente estava se juntando voluntariamente para fazer um vídeo para o lançamento de um congresso. Aí conheci a moça ali do design e está lá em casa até hoje. Né? Então, assim, a nossa igreja foi... ela é linda. Ela é linda. Graças a Deus. Faz muito tempo que eu não a vejo. Ela tá mais Mas linda ainda. ela, quando você... Lembra que eu fui na sua casa do Tatuapé, eu acho? Sim, aí o senhor fala assim, não é possível. Você casou muito, com essa moça, É muito linda essa menina. tem algo rapaz. errado. Ele não me convidou pro casamento, pessoal. Agora na boda de ouro vai ter que me chamar e na mesa, sentar na frente Você lá. sabe Vou cobrar. que eu não convidei talvez por acidente, peço perdão aí, mas o senhor deveria estar lá em lugar de destaque, aliás, viu? E eu estava na Bahia quando você casou. Você me chamou, sim. Chamei? Chamou. Então tá bom. Eu tava viajando, eu tava fazendo trabalho no norte da Bahia. Então foi isso. Que Fiquei 40 o senhor dias lá. viaja muito pregando também, né, pastor? Já viajei. Hoje eu tô Pouco mais menos, aposentado, né? Pouco menos, Então, para resumir, minha história é muito longa, o locutor gosta de contar história. E isso é bom. E isso é valoroso, A assim, gente mas... grava 2 podcasts, era pra gravar 3 hoje, eu gravo mais um com você, faço 2 com ele. Lado A, lado B, né? Gravo os dois. Então, assim, hoje eu me sinto muito feliz de estar lá na Rádio Massa, estou há 3 anos e meio lá. Eu divido a minha atividade de trabalho ali, apresentando 2 programas. Bancada, chama? Ali o meu horário, né? O meu horário eu divido com 2 colegas. Uma é a Priscila, que é uma moça cristã da igreja Paz Church. E o outro é o Wilson Gomes, que é um jovem cristão do Brasil para Cristo, que mora aqui pertinho, sabia? Ele mora ali pertinho aqui na região. Não vou falar onde ele mora não, senão o pessoal vai atrás dele lá. E que ele é muito engraçado, muito divertido, um grande talento. E coordenador da gente ali, a Priscila também um grande talento, cristãos, com espaço no mercado de trabalho, espaço de honra, eu diria assim. Sim. Assim como eu me sinto honrado ali de trabalhar na empresa de um dos maiores comunicadores do Brasil, né, em atividade, que é o Ratinho,
Estive com o Ratinho algumas vezes, é fora do comum. Dizem que ele é um gênio, né? Ele é fora da curva, ele é humilde, ele é... A vez que eu ouvi, ele me convidou para jantar, pra você ter ideia. Tá, já comeu? Não comeu ainda não? Vem cá comer, tem carne aqui, ó. Carne que ele mesmo tinha feito, sabe? Estive no programa, vendo a estrutura, é lindo, é maravilhoso. E eu penso que tudo isso, além de ser um tubo de ensaio para o nosso aprendizado profissional, para a gente desenvolver e seguir crescendo, a gente consegue trazer muitas dessas estratégias também para o reino, né? A forma de comunicar, a forma de executar projetos que conduzam ali a igreja a um mercado profissional também de mídia. Tudo isso a gente aprendeu no mercado, pastor, e trazendo isso para... como você acha hoje que está a mídia evangélica nesse sentido no Brasil? São Paulo que é o nosso mercado. No Brasil é muito amplo, talvez eu não consiga dar um parecer assim geral. Mas eu acho que a igreja está crescendo muito e investindo muito na mídia, rádio, TV e internet. Eu acho que a gente vive um grande momento, profissionalizando cada vez mais e entendendo que sem a mão de obra específica você não consegue realizar. Sim. E eu sou um caso que eu me desenvolvi dentro da igreja. Então o senhor brincou aí com o meu currículo, até exagerou, né? Falou bastante coisa. Mas se a gente não buscar os conhecimentos, no chutômetro você perde tempo e dinheiro. Às vezes até frustra as pessoas. Então, hoje tem cursos rápidos, tem o YouTube, que é uma grande fonte de conhecimento. Treine sua equipe aí de mídia da sua igreja. Treine os seus liderados, né? Porque eles vão conseguir chegar no resultado de forma mais assertiva. É assim que eu tenho visto. O Belenzinho tem investido muito em mídia, em YouTube, tem um podcast muito legal lá, convido o pessoal a acompanhar. Pode falar o endereço, pessoal. TV de Belém. TV de Belém. Através do YouTube você vai pesquisar, vai ver muitas entrevistas legais ali. Semana passada eu entrevistei o Zeca, que é o apresentador do programa Vejam Só da Hit TV, um profissional cristão também, um cara incrível. Ele substituiu aquele outro que era da Presbiteriana, né? Heber Cocarelli. Onde está o Heber? Sumiu? Na verdade, ele não substituiu, né? Eles dividem, pastor Heber apresenta, acho que 1 ou 2 vezes por mês, um quadro especial. O pastor Heber hoje mora no interior, coordena de lá. Fez muitos anos também, né? Muito, acho que mais de 20 anos, se não me engano. Eu fui com ele fui 3 vezes lá. Eu já vi o senhor lá. Depois ele me cortou. Não foi isso não. É que muda a equipe, às vezes. Tô brincando. Vamos reconectar o senhor lá e fica mais fácil de te encontrarem, né? Mas eu vejo dessa forma, a gente precisa profissionalizar o que faz, né? Eu vi o senhor fazendo isso desde sempre, procurando bons músicos, procurando bons coordenadores de equipe. E o senhor também é um grande estudioso, parece que tem mais de 40 currículos lá na sua trajetória como teólogo, né? Me lembro uma vez, essa situação foi muito legal. Eu fazia por conta alguns projetos de site e redes sociais. Eu com a minha esposa. Aliás, minha esposa é uma designer incrível e você vê, a gente se conheceu trabalhando. E eu me lembro que o senhor me apresentou um pastor lá em Osasco para a gente fazer o site dele e a rádio online dele. E eu me lembro que eu subi na reunião para fazer a reunião com o pastor Cordeiro. Bispo José Cordeiro. Ele é vivo? Não, faleceu. Já é falecido, né? Bispo José Cordeiro. Eu lembro que eu sentei lá na sala de reunião dele e o senhor desceu para pregar. Quando eu passei na igreja, eu vi a igreja, estava tudo bem, os irmãos começando o louvor e o pastor Mário ali aguardando para pregar. Subi para a reunião, fiz uma reunião rápida, de 40 minutos, decidimos ali como é que seria o site, como é que seria a rádio, e quando eu desço, a igreja estava numa atmosfera, um clamor, um choro. Parecia que tinha caído uma bomba na igreja ali. E o pastor Mário pregando, suando. Deus te usou muito naquele dia ali, pastor. Eu fico assim, o que aconteceu? Perdi alguma coisa, né? Deus te usou com muita autoridade naquele dia, né, pastor? A gente prima por uma coisa, Márcio, que assim, eu posso não ser um bom apresentador de podcast, estou aprendendo. Tenho estudado bastante sobre isso. Eu acho que é um formato que eu me adequo bem, porque eu converso naturalmente. Eu posso não ser, talvez, algumas coisas, mas quando se trata de pregação e de ensinar, eu dou primazia. Dedicado, né, pastor? Eu faço... Agora mesmo apareceu uma nova tendência mundial, que é a Bibloterapia, que é a terapia, ferramenta de terapia, né, comportamental, baseada na Bíblia americana. Eu tô louco para ir fazer o curso. Então, assim, eu gosto disso. É uma coisa que eu gosto de estudar. E eu acho que quando a gente sobe no altar, você não se representa. Eu fico pensando assim, né? Quando alguém chega e fala, eu trabalho na Massa FM, eu represento a massa. Você não representa você.
você representa uma empresa. Sim. Quando eu subo no altar, eu represento nada mais, nada menos que a sabedoria. Né? Deus é a sabedoria. Não, assim, como representar isso? Como eu posso dar o meu... Pode ser que o meu melhor seja o pior de alguém que é muito melhor que eu. Mas eu quero dar o meu melhor. Então, essa é a minha preocupação. Então, eu sempre tento... Eu sempre digo para as pessoas, você tem que ter 3 coisas como pastor que não pode faltar em você. Você tem que estar disponível ao Espírito Santo, porque Ele é o Senhor. Você tem que ter algo para Ele lembrar, então tem que estudar. Se não estudar, não tem como lembrar. E você tem que estar disponível a passar vergonha. Porque muitas vezes a gente vai pregar coisas extraordinárias que todo mundo pensa diferente. Num ambiente onde todo mundo pensa diferente. E você tem que confrontar. Tem que estar disponível a passar vergonha. Como eu digo sempre, você tem que ficar pelado num vestido branco e pular como uma criança na frente da arca. Muito bem. Só o rei Davi faz isso. Então, eu acredito nisso, Márcio. Eu valorizo o seu trabalho porque eu acho que quando eu te conheci, você já fez da Rádio Livre, na época, uma rádio diferente. A forma de... Eu já tinha programa em várias comunitárias da região, mas a forma de negociar, a forma de conversar, a preocupação com a plástica do programa, Sim. a responsabilidade com o horário, o intervalo comercial. Você já era profissional na coisa. Já era chato, né? Isso quer dizer, já era chato. Não, você era profissional. Então, Sim, assim, sim. era fácil conversar com você. Era fácil ter concessão também. Você não era rígido. Não. Mas isso é bom. Então, eu acho que o meu sonho ainda é... Eu acho que nós estamos ficando mais velhos, mais maduros. Esses dias eu olhei no espelho, tem um lado que tá ficando branco, rapaz. O cabelo tá ficando, não sei se é esse, mas tem um lado todo branco aqui já. Meu sonho é ter uma condição de ter uma grande estrutura de gravação. Amém. Uma TV, um rádio. Eu disse pra igreja esses dias, Deus vai nos dar uma TV. Eu creio. E você vai ser o diretor. Eu creio, vamos juntos. Você pode ter certeza disso. Vamos juntos. Eu só não fiz isso ainda porque eu tenho medo de falar de dinheiro, que você salário é muito alto. Não fala isso mas, não. E depois o pastor Zé pode me bater, né? Tomar Bate cuidado. não, ele é um grande líder. Mas eu sinceramente, eu acho você um cara... Eu acho que você pode não ter noção de quanto você é importante nessa transformação dos locutores evangélicos de 20 anos para cá. Pastor, eu não sei se eu tenho noção, mas eu já comecei a perceber que existem pessoas que nos seguem há alguns anos e nos têm como referência. Sim. Teve uma vez, recente, não vou citar o nome, que eu cheguei numa rádio, o operador se emocionou quando me viu. Ele ficava assim, o Márcio que tá aí. Vocês estão vendo? Você sabe quem é? Esse cara era da rádio tal, te ouvia tal, em tal lugar, você fazia tal coisa, agora ele tá em tal lugar. Aliás, tá quase na hora, você não tá lá não? Você não vai para lá? Então, assim, eu comecei a ter noção. São 24 anos, né? É difícil até resumir numa conversa. É uma vida dedicada à comunicação. Deus me levou a outras coisas. Eu fui voz de treinamentos, ainda gravo bastante, voz de chamadas e vinhetas em rádios em outros estados, rádios inclusive fora do país. Deus me colocou também gravando a voz das Paralimpíadas aqui no Brasil. Fui apresentador do quadro de Merchan, um programa em rede nacional aqui. Já aconteceu isso por 2 períodos. Eu creio que Deus tem muito a fazer. E, lógico, eu sigo me preparando tecnicamente, respeitando, acima de tudo, as oportunidades e entendendo que tudo é um processo. Sim. Né? Tudo é um processo. Às vezes eu me vejo tomando um café com alguém muito grande da mídia, dias atrás, um grande diretor de uma rede de TV, e eu falei, poxa, é Deus que prepara esse tipo de situação. Já me vi em situações com presidentes da República, já fui a Brasília algumas vezes, pessoas que nos conectaram para isso, sabe? E eu sou grato, acima de tudo, a todos aqueles que passaram. É um nome que eu preciso citar aqui, o pastor João Barbosa, para mim, um grande ícone da comunicação. Ele é fora da curva. O talento que Deus deu para ele, né? O senhor, que é um dos homens que está aí lutando e batalhando e inovando. Veja, podcast é uma coisa que é necessária para esses tempos. Sim. O senhor passou pelo rádio, atuou aí com eventos e está aqui no podcast, está atualizado. Então, te parabenizar pela iniciativa também. Tô tentando. Então, a gente precisa perceber isso e, óbvio, eu valorizo a batalha de muitos profissionais. Teve um colega... Eu encontrei ele anos atrás, acho que tem a ver com o que o senhor estava falando. E ele, quando me encontrou, ele ficou mal de me ver. Porque a gente começou a conversar e a gente começou a perceber que os caminhos estavam totalmente diferentes. Fisicamente, a gente está mais ou menos igual, os filhos estão mais ou menos na mesma época, graças ao bom Deus, o casamento dele está bem, a empresa que ele
toca lá está bem também, ele tem uma empresa de transporte, mas ele fala como um jovem que sonhava em fazer rádio. Exatamente como eu e ele caminhávamos lá na região da Vila Zate, saía a pé lá do Centro Esportivo de Pirituba até a Vila Zate para ir de uma rádio para outra, caminhando para economizar o dinheiro da condução. Senão a gente não conseguia fazer tudo o que queria fazer no mesmo dia. Não é fácil, né? Não era fácil. E aí ele falava assim, poxa, Márcio, eu queria estar onde você está. Eu queria também estar fazendo rádio até hoje. Ele acabou decidindo por ter uma transportadora e tem uns carrinhos agregados lá e vive muito bem, tem as casas dele, tá tudo certo. E aí eu me lembro que na hora me deu assim um insight, eu falei, sabe por que você não tá? Porque você não insistiu como eu insisti. Sabe, foi? A persistência é maior que o talento. Eu não desisti. É isso, Márcio? Eu acho que a persistência, ela colabora para que o seu talento abra a porta. Mas tem muita gente talentosa que não chegou a lugar nenhum. Que- Porque não tinha constância, não tinha persistência. Porque desistiu. E tem muita gente, às vezes, que nem tem talento e tá onde não devia estar. Não é o seu caso, mas tem muita gente boa fazendo alguma coisa que não é excelente, como você, não é ótimo, Tá fora do lugar. mas está lá porque foi persistente. Sim, Né? Sim. Eu vejo isso em muitas coisas, ministério, sim. até em empresa. Gente que mal sabe administrar algumas coisas, tem empresa que está bem há 20 anos, não quebra, porque ele não desiste. O cara está sempre ali persistindo. Criando um jeito. Às vezes eu converso com os colegas e falar sobre si é estranho, é meio esquisito falar a respeito de si mesmo, mas uma coisa eu percebo, eu conheço bastante gente. Eu mantenho contato com muitas pessoas, até lá do passado, porque eu valorizo isso. Então, talvez uma dica que eu pudesse dar a quem quer batalhar em qualquer área seja, valorize Olha quem... para aquela câmera ali. Ali, vamos lá. Valorize quem te ajudou a construir a sua história e valorize as pessoas que estiveram com você em algum momento lá do passado. Valorize. Vê se ele está bem, faz um contato, ora por ele, no mínimo seja grato e perceba que você não chegou aí sozinho. Talvez seja uma dica que eu gostaria de dar, Pastor Mário, para todos. Gente, nós estamos acabando o nosso podcast de hoje com o Márcio Melo, esse cara sensacional, servo de Deus, bom pai, bom filho, é uma pessoa que serve ao Senhor, conheço há muitos anos, fiel a Deus e deixou aqui testemunho maravilhoso, mas o principal deles é: vale a pena confiar na mão do Senhor ao nosso favor, vale a pena lutar pelo êxito. Ele não tem helicóptero, pelo menos que eu saiba. Ainda não. Ele não tá andando de jatinho, pelo menos que eu saiba. Nunca andei. Mas ele vai ter e ele vai chegar lá, porque esse é um resultado do mercado onde ele trabalha. Mas ele é um cara feliz. Você viu ele falar aqui várias coisas que passou na vida dele. Ele é um cara feliz, é um cara realizado, é um cara que alcançou o êxito. Esse é o propósito de um mensageiro de Deus. Alcançar o êxito e alcançar o sucesso daquilo que Deus tem para nós. Não o que está na fantasia, não o que está no folclore. Não meça a sua régua de vida pelo sucesso de outro que você vê na rede social, que pode ser inverdade. Siga baseado na sua fé, porque o Senhor sabe o seu endereço e Ele vai te abençoar com certeza. Estamos chegando ao final, meu amigo. Quero te agradecer pela amizade desses anos todos. O senhor nunca mudou ao longo de todo esse tempo. Quando eu te encontro, parece que faz um dia que eu te vi. E às vezes a gente fica... Obrigado. Dessa última vez a gente se viu, acho que tem uns 3 anos, né? Pessoalmente foi. Uns 3 anos ou mais. Acho que foi antes da pandemia até que a gente se viu. Foi isso mesmo, 2019. Olha isso aí, como tem tempo. 5 anos. 5 anos. Mas a gente sempre se fala. Sempre se fala, sempre conversando. Às vezes o senhor me compartilha alguns projetos, às vezes eu te peço algumas opiniões e eu agradeço muito a Deus pela amizade fiel e real, sem qualquer sombra de dúvida de interesse, ao contrário. O senhor me ajudou a construir tudo aquilo que a gente tem construído, né, nessa história de vida. O rádio é a minha vida, pastor, e não somente o rádio, mas a comunicação como de um modo geral. A gente está ali servindo a Deus junto ao nosso Ministério do Belém. Acho que o senhor é bem-vindo lá um dia quando quiser cooperar e saudar o nosso presidente, né, o pastor José Wellington. Acho que ele vai ficar muito feliz de te ver. O senhor falou que ele lembra do senhor lá do passado, né? Me chama de Barbinha. Barbinha. Porque a primeira vez que eu cheguei aqui em São Paulo, em 90 a 91, eu vinha da Bahia e minha barba nasce com 2 dias, né? Sim, sim. E eu era do Otávio Rendeiro, o Otávio Rendeiro ligou para ele, falando de mim. Eu era jovem ainda, fui separado para evangelista solteiro no Belém, o primeiro da história do Brasil, né? Que com legal. 19 anos. Que legal. Então era meio que Eu, para ser evangelista, uma estrelinha. suei alguns anos, esperei muito e só depois de casado, hein? Eu fui separado, eu não cheguei a ser consagrado, eu fui consagrado no Brás, mas fui separado no Belém
E aí ele me encontrou e tava... Ei, aqui negócio de barbinha, hein? E aí encontrei com ele numa convenção do Belém que teve no Espírito Santo, onde teve aquela questão do Samuel e tal. Ele tava lá, ele também me viu. E num evento, se não me engano, foi na Lesp. Faz uns 2, 3 anos, um pouquinho depois da pandemia, que ele me encontrou e falou assim, aí, meu filho, tudo bem, barbinha? E eu falei, cara, não é possível que ele tem quase 90 anos e lembra de um episódio de 30 anos atrás, 35 anos atrás. Ele lembra. Ontem ele participou de um podcast lá, que vai inclusive ao ar em breve, o pessoal pode acompanhar, o Pode Creio, que é o podcast dos adolescentes. Ele contou histórias que ninguém imaginava que ele iria lembrar com tantos detalhes. A capacidade de memorizar do pastor é fora do comum mesmo. Eu quero agradecer também pela vida do pastor Wellington Júnior, né, que é o nosso vice-presidente, pastor lá em Guarulhos, presidente da CGADB aqui em São Paulo, aqui no Brasil. E agradecer, acima de tudo, a Deus e a família. Minha esposa, Jaqueline, casada há 17 anos. Se não mandar um abraço, você vai apanhar, hein? Rói muito osso com a gente, né? Divide muitas dores, tem coisas que só ela vê e sabe. Claro. Né? Não dá nem pra contar. Sabe que eu tive uma sensação quando eu vi ela a primeira vez, vocês estavam recém-casados. Eu até comentei com a Vivi isso ontem, quando eu estava preparando para vir para cá hoje. A impressão que eu tive é que ela era forte como ferro, assim, e ao mesmo tempo flexível como uma borracha. Eu olhei para ela e tive essa sensação, assim, esse insight, né? É uma mulher forte, mais flexível, mais maleável. Ela tem muito mais coragem do que eu, pastor. Como ela me parece como um anjo que Deus botou na sua vida. Exatamente. É a sensação que eu tive. Exatamente. Assim como Deus colocou meu paizinho lá, minha mãe, meu padrasto chileno, nosso pastor, colocou ela na minha vida e eu na vida dela, creio, para que a gente se fortalecesse. Se completasse. Ela me conectou com muitas pessoas que a gente nem imaginava que lá no futuro iriam ser tão importantes na nossa vida. E hoje temos 2 meninas lindas. A Luísa tem 9 anos, já foi voz de campanha publicitária para a AstraZeneca, para você ter uma ideia. Um vídeo institucional maravilhoso na voz dela. E a Clara, que ainda não é voz, mas vai dar nó em muita gente aí, que essa menina é fora da curva. Clarinha tem 7 anos. Todo pai é coruja, mas ele como profissional vai exigir muito das meninas, coitado. Até pena dela. Não, que isso. Obrigado, Márcio, pastor. Foi obrigado. bom demais estar com você aqui. Deus te abençoe. Você é uma bênção na minha vida. Você é o cara que... Sabe, eu te admiro demais. Ficar jogando confete aqui vai ficar O primeiro microfone foi o senhor que me deu. Não, que isso. Microfone. Eu nem lembrava disso, na verdade. Realmente eu não lembrava. Eu vou guardar essa história para contar agora, que foi eu que dei o primeiro microfone. E vai ver o post na rede social. Você que está acompanhando a gente, estamos chegando ao final do primeira gravação feita com o Márcio Melo. Nós vamos ter outras mais para frente. Conte comigo. Que nós vamos estar fazendo com ele. E eu quero que você siga ele nas redes sociais, vai estar aqui no GC aqui embaixo para você, a rede social dele, vai lá e cobra dele lá a foto do primeiro microfone que ele ganhou da gente, porque a gente precisa ver. Eu também tô louco para ver, nem lembro desse microfone, nem lembro dessa história, mas eu fico feliz porque Deus tem nos usado. E não se esquece de que na semana que vem, no mesmo horário, teremos um podcast maravilhoso esperando por você, uma novidade que vem aí, também um comunicador de televisão evangélica, que está crescendo bastante aqui no nosso país, e ele vai estar com a gente aqui gravando esse programa, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz e na graça do Senhor, e nunca se esqueça, o êxito é resultado de alcançar o entendimento e o propósito na sua vida. Não viva do sucesso fake, viva do êxito, que é a vontade de Deus para você. Márcio, brigadão, Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado ao nosso querido Ricardo. Obrigado. Como é que fala? Não é sonoplastia mais, como é que fala? Ai, rapaz, agora, o trabalho que ele faz ali, como é que chama isso? Ele é um videomaker, seria isso? Seria isso? É isso aí. É o cara que manda em tudo isso aqui. É o diretor de imagens. Que arruma esse negócio aqui. É isso. E se eu ficar feio, a culpa é dele. Deus abençoe. Beijo no coração. Até a próxima. Deus abençoe. Paz.